Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é uma introdução à geometria analítica, tá? Nós vamos entrar agora nesse assunto de geometria e para isso nós vamos revisar alguns conceitos importantes que vocês viram lá no primeiro ano, tá? Como no caso aqui o conceito, né, de geometria analítica e de plano cartesiano. Primeiro, a geometria analítica, pessoal, ela está fundamentada na ideia de representar os pontos de uma reta por números reais, ou seja, em uma reta eu vou colocar esses números reais e geralmente esses números reais aí, para formar essa reta, eles se dão através dos pares ordenados, tá? Esses pares ordenados eu vou obter lá no plano cartesiano, tá? E para que serve esse plano cartesiano que a gente está falando aqui? O plano cartesiano ele vai servir para a gente localizar qualquer ponto nesse plano. Então eu vou ter um plano cartesiano onde eu vou ter os dois eixos, tá? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E qualquer ponto que eu marque nesse plano cartesiano, ele vai me dar um par de coordenadas. Esse par de coordenadas eu chamo de par ordenado, que me permite encontrar esse ponto, tá? Então aqui um exemplo, olha só. Eu tenho aqui o plano cartesiano, esse é o plano cartesiano, aonde eu vou ter o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e eu vou ter o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então nesse caso aqui, eu sempre vou ter a junção de dois valores, um valor que vai de x e um valor que vai de y, e eles vão se encontrar formando um ponto nesse plano cartesiano, tá? E se vocês olharem aqui, eu tenho o plano cartesiano valores no eixo y positivos para cima e negativos para baixo. A mesma coisa acontece aqui no eixo do x, tá? Eu tenho positivos para um lado e negativos para o outro, porque esses valores eles podem assumir até tanto valores positivos quanto os valores negativos. Então, o que eu tenho também aqui? Eu tenho os quadrantes. O que são esses quadrantes? É a separação de cada lado do meu plano cartesiano. O meu primeiro quadrante, que é esse lado do eixo, tá? O meu segundo quadrante, o meu terceiro quadrante e o meu quarto quadrante, tá? Cada quadrante desse é apenas para demarcar em que lado do plano cartesiano vai encontrar aquele ponto. Então, se eu marco um ponto exatamente aqui, eu sei que ele se encontra no primeiro quadrante. Se eu marco um ponto exatamente aqui, eu sei que ele se encontra no terceiro quadrante. Então é apenas para delimitar qual a região do plano cartesiano é que se encontra aquela coordenada, se encontra aquele ponto que foi marcado. E aqui eu tenho um exemplo, olha só. A gente tem aqui, a gente já sabe, né, o que é um par ordenado. O par ordenado é isso aqui, a junção de um valor de y, tá, com um valor de x. Então eles vão se encontrar no plano e vão me dar um ponto. Esse ponto sempre vai ser formado por dois valores, como eu falei para vocês, um valor de x e o valor de y. Isso eu vou chamar de par ordenado. Vamos ver aqui um exemplo. Então eu tenho aqui um plano cartesiano que já tem aqui umas coordenadas nele. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Para a gente determinar quais são as coordenadas de cada ponto desse, é só a gente observar quem vem do x e quem vem do y. No caso aqui, se for olhar, olha só, o ponto A ele é a junção do 2, que sai da reta x, com o 3 da reta y. E não esqueçam, pessoal, sempre nessa ordem, tá? Primeiro o x, depois o y. Então o ponto A aqui, esse ponto exatamente nesse local do plano cartesiano, está no primeiro quadrante. Ele é a junção do 2 da reta x com o 3 da reta y. Isso aqui é o meu par ordenado para o ponto A. No ponto B, eu tenho a seguinte configuração. Meu ponto B está aqui no quarto quadrante e ele é a junção do 3 do x com o menos 2 do y. Então, meu par ordenado aqui é 3 e menos 2. E por último, eu tenho aqui, né, o ponto C, que que está aqui no segundo quadrante, e ele é formado, de novo, pelo menos 3 do x com o 1 do y. Ele é formado pela junção de dois valores. Então, marcar um ponto no plano cartesiano é muito simples, só você ligar, né, o ponto que sai do x com o ponto que sai do y. Lá onde eles se encontrarem, vai ser marcado o ponto e você pode determinar quem é o par ordenado que está formando aquele ponto. Olha só um exemplo aqui para a gente fazer. Agora eu quero marcar aqui, né, esse ponto A, eu quero marcar esse ponto B e eu quero marcar esse ponto C. Porque qual é a diferença deles aqui? Todos eles têm zero, tá? E eles são meio diferenciados nesse caso. No caso do ponto A, olha só, tá dizendo que é 0 para o 0. Eu ensinei para vocês que é x e y, sempre nessa ordem, né? O primeiro valor é x, o segundo é y. Então, como é que eu faço para marcar se eu sei que no plano cartesiano só existe um zero e é no meio, tá? Então, nessa situação aqui do ponto A, o
que é do zero para o zero, é a única situação em que o ponto vai ficar no meio do eixo, tá? Então ele não tem o zero do x e nem o zero do y, ele tem apenas o zero que é no meio do eixo. Então nesse caso aqui é o único caso em que o ponto fica no meio do eixo, quando é do zero para o zero. O ponto B, para me marcar, eu quero que ele seja marcado do 3 do x para o 0 do y. Como eu já falei para vocês, não existe 0 do y ou 0 do x. Então, nesse caso aqui, como não existe 0 do x e nem 0 do y, o ponto acaba voltando e ficando em cima do 3. E o 3 está em qual eixo? No eixo x. Então, no caso do ponto B, ele fica em cima do 3, tá? Porque sempre vocês sabem, tem que ligar do x para o y e ele se encontrar. Só que nesse caso aqui, o y que ele está indo é zero. Como não existe 0 de x e 0 do y, tá? Existe apenas o 0. O que acontece? Volta e fica em cima do 3 do x. O único caso em que o ponto vai ficar aqui no meio do eixo é esse primeiro caso aqui, ó. 0 para o 0. E o ponto C, ele vai da onde? Do 0, ou seja, do meio do eixo, para o 2. Esse 2 aqui está no eixo do y, e ele é positivo, então é aqui para cima, ó. O 0 é aqui no meio, se ele vai para o 2, o ponto vai ficar lá em cima do 2, que é justamente lá no eixo y. Então esses são casos aqui especiais de marcar no gráfico, porque eles vão para o 0. Então são os 3 casos especiais que podem ocorrer, tá? Primeiro caso, o ponto vai ficar em cima do eixo só quando for do 0 para o 0, tá? Segundo caso, o ponto volta para o x, né, para o valor do x, quando ele ligar do x para o 0. E no terceiro caso aqui, quando ele sai do meio do eixo, que é o 0, e vai lá para o y, que é o 2. Qualquer outro ponto que você deseja marcar é diferente. Então, por exemplo, se eu quiser marcar aqui um ponto que vai do menos 3 aqui para o 3 do y, eu vou ter esse ponto aqui, olha só. Esse ponto vai ser aqui, e ele vai ser do menos 3 para o 3, ou seja, do menos 3 do x para o 3 do y, tá? E outra coisa importante que nós estudamos na geometria analítica é a distância entre esses dois pontos no plano cartesiano. Dá para a gente calcular qual é a distância que eu vou ter lá do ponto A para o ponto B dentro desse plano cartesiano. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto B, que ele está localizado aqui nesse segundo quadrante, e eu tenho o ponto A, que está localizado aqui nesse quarto quadrante. Quando eu calculo a distância entre eles, estou calculando a distância em linha reta entre eles, tá? Então, para mim calcular a distância entre esses dois pontos, eu preciso das coordenadas dele, ou seja, eu preciso dos pares ordenados dele, que eu vou calcular, né, para saber essa distância aqui em linha reta, ó, do ponto A até o ponto B. Para isso, eu vou usar essa expressão aqui, ó, distância do ponto 1 para o ponto 2, tá? No caso aqui, o meu ponto 1 pode ser o A e o ponto 2 pode ser o B. Vai ser igual a raiz, aí dentro da raiz eu vou ter x2 menos x1 elevado ao quadrado. O que é esse x2? É o meu valor do x do ponto 2 menos o valor do x do ponto 1 e depois elevado ao quadrado. Mais y2 menos y1, a mesma coisa. O meu valor do meu y do ponto 2 menos o valor do meu y do ponto 1 elevado ao quadrado. Como eu falei para vocês, todo par ordenado ele tem um valor de x e de y. Nesse caso aqui eu estou analisando dois pares ao mesmo tempo, tá? O ponto 1 e o ponto 2. Por isso que eu faço essa expressão aqui para descobrir essa distância aqui em linha reta. Então vamos ver. Primeiramente vamos identificar, né, quais são as coordenadas. Então eu tenho as seguintes coordenadas. O nosso ponto A aqui, as coordenadas dele é 1 e menos 4. Ou seja, 1 do x, esse aqui é o x, e o menos 4 é do y. E o nosso ponto B aqui, ele tem menos 3, que é do x, e 2, que é do y. Então, tenho aqui os pares ordenados para cada ponto, tá? Para o nosso ponto A, que eu vou chamar de ponto 1, e o nosso ponto B, que eu vou chamar de ponto 2. Então, se esse aqui é o nosso ponto 1, esse x é o nosso x1, e esse y é o nosso y1, que eu estou me referindo ao ponto 1. E aqui, se eu estou dizendo que isso aqui é o ponto 2, esse y vai ser meu y2, esse x vai ser meu x2, e esse y vai ser meu y2. Entenderam? Esse x2 aqui, olha só que eu vou pegar, vai ser daqui, menos o x1 vai ser daqui. Então, eu vou pegar um valor de x do ponto 2, menos o valor de x do ponto 1 e elevar ao quadrado. Mas, fazer a mesma coisa com y. A gente vai ver aqui para entender melhor. Olha só, vamos calcular a distância daquele exemplo anterior.
vou usar a fórmula. A gente já sabe, né, que aqui é o nosso x1 e aqui é o nosso y1, tá? Por quê? Porque é um par ordenado, eu vou ter x e y, e vai ser 1 e 1, porque é o nosso ponto 1. Aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser o nosso x2, tá? Que é o nosso ponto 2. E aqui vai ser nosso y2, que é também referente à coordenada do ponto 2. E agora eu vou só pegar esses valores aqui, ó, e substituir na expressão para calcular a distância. Desse d representa a distância, distância do ponto 1 para o ponto 2. Vai ser igual, vamos lá, raiz de, quanto é que vale o nosso x2? O nosso x do ponto 2, ele vale menos 3. Então, você vem e coloca menos 3, menos, que é da fórmula, o nosso x1. O nosso x1, aí eu vou aqui no ponto 1, ó, o nosso x1 vale 1. Então, eu pego e elevo ao quadrado, mais... E agora no y2, a gente faz a mesma coisa. Nós vamos olhar aqui, quem é o nosso y2? Nosso y2 é 2, menos o nosso y1. O nosso y1 aqui é menos 4, então vocês consideram também um sinal negativo. Então, repete o menos que é da fórmula e coloca entre parênteses esse outro menos aqui que faz parte do nosso ponto y1, que é menos 4, elevado ao quadrado. Agora é simples, é só resolver isso aqui. Então, nós vamos resolver. Eu tenho menos 3 e menos 1 vai dar menos 4, elevado ao quadrado. Mais, aqui eu vou ter 2, e aqui eu vou ter, olha só, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 2 mais 4, que vai ser 6, elevado ao quadrado. Agora é só elevar ao quadrado, olha só. Menos 4 ao quadrado dá 16, mais 6 ao quadrado dá 36. Agora eu vou somar esses dois valores. 16 mais 36 vai dar 52. E agora eu vou extrair a raiz de 52. Então não importa se o valor é quebrado. Então dá aproximadamente 7,2 unidades. O que é isso aqui? 7,2 unidades de distância entre o ponto A e o ponto B em linha reta.